como eu disse para vocês, muitas vezes o trauma pode ser um atropelamento. O trauma pode ser uma queda muito grande, né, de uma varanda, de um terraço. E aí, quando o proprietário chega para a gente com aquele olho, com o olho, né, acontecendo a proptose do bulbo ocular, muitas vezes o proprietário se preocupa com o olho que não está dentro da órbita, né? Com o bulbo que não está dentro da órbita. Então, nós temos que pensar que se aquele paciente, dependendo do trauma que ele sofreu, tá? Se foi um trauma muito intenso, como por exemplo o atropelamento, você vai imaginar que aquele olho que não está dentro da órbita ou que saiu rostralmente pode ser um dos problemas, um dos menores problemas que seu paciente está apresentando. Então, não podemos esquecer, pessoal, que um paciente politraumatizado, ou seja, atropelado, com quedas de uma altura muito grande, você precisa primeiro dar suporte avançado à vida. Ou seja, você vai se preocupar com problemas, primeiramente, né, com problemas que podem levar esse paciente a óbito. Não que nós não vamos nos preocupar com o bulbo ocular, mas ele não vai ser a nossa primeira preocupação. Então, como nós temos um risco eminente à vida, esse risco eminente ou as alterações que podem levar o animal a óbito devem ser priorizadas. Então, nós não devemos focar somente no bulbo. Apesar do proprietário estar se preocupando com o bulbo, apesar de ser uma lesão mais chocante, você primeiro tem que fazer todo o controle, né? Lembra do X, A, B, C, D, E do trauma? Ou seja, você tem que avaliar algumas situações. Por exemplo, você tem que avaliar se o paciente está tendo uma hemorragia externa, que aí seria muito mais importante. Se as vias aéreas estão livres, se ele está conseguindo respirar, se essa respiração está sendo feita de forma efetiva, se ele está conseguindo manter a saturação, se a circulação, se esse paciente pode estar ou não passando por um choque hipovolêmico, né? Você vai avaliar TPC, você vai avaliar a frequência cardíaca, cor de mucosas, vai avaliar o sistema nervoso, né, do paciente, fazer um exame neurológico, se preocupar com a temperatura. E se tudo isso estiver normal, quer dizer que de repente aquele trauma não teve consequências maiores, aí sim você, depois de tudo isso, de ter investigado e por vezes ter convertido, né, ou corrigido essas alterações, aí sim você vai se preocupar com o olho. Mas enquanto você está trabalhando com esse paciente, examinando, auscultando, vendo mucosa, TPC, é importante até você mexer no olho, até você focar no olho, é importante você manter esse olho lubrificado. Por mais que você não vai trabalhar com ele agora, mantenha-o lubrificado enquanto você está priorizando outras alterações do seu paciente, certo? Então, vamos lá. Por que a gente chama a proptose ocular de uma emergência oftálmica? Não sei se você se lembra lá do início da sua graduação, de repente lá em técnica operatória, que nós definimos o que quer dizer um atendimento ou uma cirurgia de emergência. Então, o atendimento ou a cirurgia de emergência é aquele onde o animal precisa ser atendido prontamente, imediatamente, porque ele corre risco de vida. Mas entra também um outro critério. Não necessariamente, por exemplo, o animal que vai ter proptose, ele tem risco de vida. Então, professora, por que uma emergência? Porque tem um outro critério que também se encaixa aí dentro da emergência. Então, um dos critérios é o paciente correr risco de vir a óbito. E o outro critério é a lesão, né, se não for atendida imediatamente, aquele paciente pode sofrer lesões irreversíveis ou, por exemplo, ter perdas irreparáveis, como, por exemplo, perder um olho ou então perder um membro. Então, por mais que o animal não vai vir a óbito, se a lesão levar à perda de um membro, levar à perda da visão, à perda do olho, ele também se encaixa na emergência, apesar de não necessariamente prontamente levar o animal a óbito. Então, a proptose ocular é uma emergência oftálmica, certo? As pálpebras ficam presas, como eu disse, elas ficam evertidas e presas atrás do bulbo ocular. Assim, o paciente não consegue piscar, não consegue fechar as suas pálpebras acima, né, ou sobre
a córnea. Então, a córnea, ela vai ficar exposta de uma forma contínua. Então, ela começa a ficar ressecada, não tem a proteção das pálpebras, não tem as pálpebras lubrificando ou distribuindo o filme lacrimal sobre a córnea. Então, ela constantemente desprotegida, ela começa a ficar ressecada. Então, nós podemos ter um paciente que vai desenvolver, né, em um pequeno período de tempo, úlcera de córnea, pode predispor à ocorrência de hemorragia, vai também levar a um edema retrobulbar, que até dificulta muitas vezes o retorno do olho, né, do bulbo para a localização correta, e pode também levar um animal a perder a sua visão. Então, por isso, é uma emergência, apesar de que não necessariamente vai levar o paciente a óbito, certo? Então, agora vamos falar um pouquinho da anatomia, vamos relembrar alguns músculos que são importantes aqui para a cirurgia que nós vamos falar. Então, a anatomia que eu vou falar agora é uma anatomia mais simplificada, uma anatomia mais direcionada para o problema de hoje. Então, eu começo falando dos músculos que são importantes. Nós já falamos sobre esses músculos na nossa última aula sobre enucleação. Então, nós tivemos uma aula sobre enucleação. Se você não teve a oportunidade de assisti-la, ela está lá dentro do VET Profissional, na aba, né, de formação acadêmica, onde nós temos todas as aulas ao vivo que foram gravadas até hoje. Então, dá uma olhadinha lá na enucleação. E na enucleação, então, eu falei dos músculos. Então, aqui eu trago, só para ilustrar mais, né? Então, aqui o globo ocular, para relembrá-los que o globo ocular ele tem 7 músculos extraoculares, ou seja, músculos fora do bulbo. Aqui nesse modelo, nós não estamos representando todos eles, mas nós temos aqui, olha, nós temos o reto lateral, aqui por dentro, olha, o reto medial, nós temos aqui o reto dorsal, e abaixo o reto ventral. Temos também aqui abaixo, a gente não consegue ver, mas nós temos o oblíquo ventral e aqui acima o oblíquo dorsal. E aqui atrás, nesse modelo, a gente não consegue visualizar. Atrás a gente consegue visualizar o que é importante. Olha, o nervo óptico. Aqui também nós temos um músculo que não está sendo demonstrado nessa peça, que seria o 7º músculo, que é o músculo retrator do bulbo. Então, são 7 músculos importantes que durante o exame do seu paciente com proptose, você tem que avaliar se esses músculos foram perdidos ou lesionados ou não, para decidir se você mantém o olho ou se esse paciente precisa passar por uma enucleação. Então, nessa figura que eu trago aí, nós temos um olho como se ele estivesse sendo uma vista ventral do olho, certo? Como se eu estivesse olhando desse jeito aqui, por essa localização. Então, nós temos aqui, olha, o músculo reto dorsal e o reto ventral. O oblíquo dorsal e o oblíquo ventral. E nós temos o músculo reto medial e o reto lateral. E ao redor do olho, atrás dele, junto ali, muito próximo ao nervo óptico, que é essa estrutura aqui, nós temos, então, o músculo retrator do bulbo, que é um músculo que vai retrair o bulbo ocular para o interior, né, mais para o interior da órbita. Então, são músculos importantes que você precisa saber a anatomia para que, quando examinar o paciente, você consiga visualizar se eles foram rompidos ou não durante a proptose. Outra parte muito importante é a vascularização. Então, nós temos aí uma imagem, por isso que sangra muitas vezes, né? Por isso que a gente tem um quadro de hemorragia. Nós temos, então, essa imagem demonstrando os vasos ou a enorme quantidade de tanto artéria quanto veias que chegam e que saem dessa região da órbita. Nós temos aqui a artéria maxilar, que ela é uma artéria maior, e dela vão se ramificar, né, então, vão ser vários ramos que vão vascularizar principalmente a musculatura, essa musculatura que eu acabei de falar. Então, vai ser vascularizada por esses ramos da artéria maxilar. E você precisa saber que quando eu tenho uma lesão muito grande dessa musculatura, desses músculos extraoculares que eu acabei de chamar a atenção, você deve imaginar também que se um músculo foi lesionado, quem também foi lesionado? Esses vasos, porque perceba que os vasos eles estão indo junto com a musculatura. Então, se eu tenho um olho que ao sofrer a proptose, ele teve muita lesão de musculatura, você há de imaginar, há de convir, que também
também vou ter lesão de vasos, ou seja, pode ser um olho que, de repente, não deve ser mantido no paciente e deve passar, então, pelo procedimento de enucleação, certo? Então, é importante a vascularização. Trago também a próxima imagem, uma imagem, então, do crânio, mostrando, então, aqui, ó. Então, nós temos aqui a região da órbita, né? Lembrando, né, não sei se você se lembra lá da anatomia, a órbita, ela não vai ser completamente fechada, então aqui a gente tem um processo zigomático do osso frontal, nós temos aqui o arco zigomático, então aqui, olha, tá vendo que não é preenchido por osso? Aqui é fechado por um ligamento que é chamado de ligamento orbital. Então nós temos aí nessa imagem, só para demonstrar que o olho, ele está, então, confortavelmente localizado dentro da órbita e mais caudalmente nós temos toda essa musculatura e a vascularização que eu acabei de dizer. Quer assistir mais conteúdos como esse? Se inscreva no nosso canal.